Boa noite, professor. Boa noite, demais alunos. A gente vai apresentar agora o nosso artigo que tem como tema a detecção de minas terrestres em solos turfosos por combustões latentes controladas. Prova experimental de conceito, ou Revealer. O meu nome é João Vinícius Carmen Charotti e eu irei apresentar com o Vitor Hugo Carmen Charotti. A problemática do nosso artigo trata da quantidade de vítimas que é atingida por ano por minas terrestres. A gente tem uma estimativa de hoje que 26 mil pessoas são atingidas por essas minas terrestres no ano. E qual que é o grande problema? A gente tem uma quantidade muito grande de minas terrestres já alocadas e uma quantidade que está sendo alocadas por ano. A gente tem uma estimativa de 2 a 5 milhões de minas terrestres postas a cada ano. E a gente tem uma taxa de remoção bem menor do que isso, que chega a ser 10 vezes mais lenta. Mas para fazer todo esse processo de desminagem, que é tirar essas minas, a gente tem alguns requisitos que tem que atender esses processos. Hoje em dia a gente tem poucos processos que atendem essa desminagem e por isso a gente tem uma taxa de remoção baixa. Um dos pré-requisitos é atender a taxa aceitável de 100 metros quadrados por dia, isso na horizontal, e 200 milímetros na vertical, ou seja, para debaixo dessa turfa que é o nosso trabalho, ou qualquer outro solo. Então surge essa arreveladora, que é o nosso equipamento de desminagem. Qual que é o princípio de funcionamento? Ele é feito, ele utiliza o fogo latente que chega a 500 graus Celsius. A gente atinge ele na horizontal por 100 metros quadrados por dia, então a gente atinge a taxa aceitável e na horizontal, na vertical, perdão, 200 milímetros. E a gente atinge uma velocidade de 10 milímetros por hora. Mas essa reveladora, quando ela é aplicada em determinados solos, dependendo da quantidade de tempo, ela atinge o ambiente e acaba fazendo com que o, toda a vegetação e o ambiente daquele local seja afetado por condições irreversíveis. Então surge essas variáveis que servem tanto para atrapalhar ou para ajudar, dependendo de como você determina elas, como você trata com elas. Então a gente tem as variáveis de combustível, as condições do ambiente e a topologia. Depois o Vitor Hugo vai falar um pouquinho mais sobre essas variáveis. Mas com essas variáveis a gente consegue controlar o fogo e a gente consegue aumentar, ou diminuir ou aumentar, controlando o fogo. Como materiais utilizados nesse trabalho, a gente tem o SB33, que é uma mina terrestre, e o PROM-I, que também é uma mina terrestre. Nessas minas terrestres, a gente tem um funcionamento de. A gente tem o funcionamento, perdão, a gente tem o funcionamento de detonador primário e detonador secundário. No detonador primário, a gente tem um material que chama RDX. E por questão de comercialização do produto, a gente decidiu então trocar pelo PodGIS, que tem também uma difusividade bem próxima ao do RDX. Para o combustível, a gente tem a turfa original, natural, e a gente troca por amostras comerciais, que depois de tratada e feito todo o processo nela, ela fica bem próximo das condições da turfa original. Boa noite, eu sou o Vitor e eu vou falar um pouco sobre os resultados e discussões do nosso artigo e também sobre a conclusão. A propagação da queima dessa turfa, ela é bem diferente em diferentes tipos de umidades e também diferentes tipos de vento, na velocidade do vento. A turfa em 100% de MC,
ela significa que ela é para cada 1 kg de turfa, ela também tem 1 kg de água, o que significa meio a meio, né? Por isso 100% é de MC o índice. Ela queima mais lentamente, justamente por causa dessa umidade presente, e a queima dela é de 30 milímetros por hora horizontalmente. Já verticalmente ela queima 20 milímetros por hora. Já a turfa em 50% de MC, ela queima 40 milímetros por hora horizontalmente e cerca de 15 milímetros por hora na verticalmente. Já a turfa 130% de MC, ela não existe combustão latente, exatamente porque ela está muito úmida. Os resíduos dessa queima, ele torna-se 3% de turfa original, que não foi queimado nesse processo, carvão vegetal e o restante em cinzas. Bom, sobre os resultados obtidos no campo SB33 Dummy, a gente tem a temperatura do plástico, a transição vítrea desse plástico, são resultados obtidos em diferentes valores de MC, e a severidade de fuga térmica na turfa de 50% e a de 100% MC. Essa severidade térmica de fuga térmica, ela é explicada pela explosão da massa, a massa explosiva dentro do campo, né? Nessas duas primeiras imagens que a gente tem acima, da temperatura dentro e a temperatura fora desse campo, podemos observar que a temperatura ela fica acima durante algum tempo, tanto no MC 50% quanto no MC 100%, acima da temperatura de transição vítrea desse plástico, que é de 155 graus Celsius, e é exposta pela linha vermelha logo na primeira imagem aí acima. Já na segunda imagem acima, é a temperatura dentro dessa câmara, é a temperatura que a massa explosiva atinge. Nós temos até 30 minutos no MC 50%, que essa temperatura atinge graus elevados aos graus que pode comprometer esse material, essa massa, e levar à explosão. E a temperatura dessa massa pode ser comprometida até 200 graus Celsius. Acima disso, ela tem um risco. Como foi apenas 30 minutos, nossos testes marcaram, então esse risco é considerado moderado. Não é um risco tão que realmente vai... passou de 30 minutos, exatamente 30 minutos, o risco de explosão vai causar explosão. Não, é um risco que pode causar, mas não é certeiro. Agora, já para as imagens abaixo, a gente tem as diferenças das duas temperaturas e também nas umidades desses dois materiais. Na primeira imagem, a gente tem sobre esse campo 50% de MC, e podemos perceber que a residência, o tempo de residência nesse material de temperaturas críticas, que é a partir dos 200 graus ali, 155 graus, é de até 3 horas, estando esse ambiente com vento de até 1,2 metros por segundo. Então, isso é realmente crítico, por isso que devemos evitar ambientes com muito vento e também com essa umidade do solo baixa, porque essa temperatura ela conserva por até 3 horas, como indica o gráfico aí, e isso realmente pode levar com que o nosso material seja explícito nesse calor gerado pela queima. Já no segundo, com o MC a 100%, podemos ver que são baixas, o tempo de residência dessa queima é baixa, o que não leva grandes preocupações durante o teste. Bom, e sobre os resultados obtidos pelo campo PROME1, são resultados bem atraentes, resultados promissores que mostram que nosso experimento realmente é um experimento que pode ser utilizado sem grandes riscos.
Assim como no slide anterior, os gráficos eles relatam bem os nossos tópicos. Nesse primeiro slide aí da aba de cima, podemos perceber que são os resultados basicamente iguais aos resultados obtidos no slide anterior. Entretanto, já no nosso gráfico B, também na parte de cima, podemos observar que não ultrapassa a temperatura limite que compromete essa massa explosiva. Já nos gráficos abaixo, também podemos observar isso. Mesmo estando com vento ou sem vento, no MC 50% ou no MC 100%, que mostra o gráfico B, são ranges extremamente pequenos e que são mantidos por baixas residências de tempo. Então, com certeza não irá comprometer essa massa explosiva, sem grande risco para os operadores que vão fazer esse tratamento na Terra. Bom, como conclusão, temos alguns parâmetros para levar em conta. A queima da turfa, ela foi concluída que queima relativamente rápido e atende aos parâmetros para tirar esses campos minados dessas terras. Então, foi uma parte aprovada nesse projeto. Os parâmetros ambientais. É importante explicar sobre os parâmetros ambientais, porque trata-se de uma queima, então com certeza são emitidos gases poluentes, mas isso pode ser controlado de acordo com a umidade e o vento. Já a fuga térmica, que significa as explosões e também causa parâmetros ambientais críticos, pode ser controlados de acordo com a umidade e o vento também, e também de acordo com o tipo de campo minado que foi nessa terra. Principalmente no material 1, que é o DAME SB33, em campos muito secos e com muito vento, existe uma, um grau crítico moderado nesta área, porque pode sim haver as explosões, mas é muito difícil ter essas turfas cerca de 50% de umidade, porque as turfas geralmente são bem úmidas. Já essa implementação, ela é de fácil acesso e também é uma implementação barata, porque a partir que as ferramentas para que possa atiçar o fogo no local estejam ali, não precisa de um profissional muito qualificado e sim treinado. Então, com certeza dará o treinamento necessário para esse profissional e a supervisão é mínima. Então, depois que ele ateou o fogo ali, a única supervisão que ele terá que ter é sobre a umidade desse solo, se vai acontecer alguma chuva, ou sobre o vento também. Caso o vento seja muito forte, tem o risco para esse primeiro campo minado. Então, as nossas conclusões gerais é de que trata de um experimento muito significativo, principalmente para essas áreas que tem muitos campos minados, que ocorre muitas fatalidades, e é uma área ainda a se estudar mais. Nessa imagem apresentada, podemos ver como que é localizado esses diferentes campos minados. O fogo é ateado, logo aí na primeira imagem, na parte de cima, ele está sendo ateado o fogo, e já na terceira imagem está todo o local em volta desse campo minado, todo queimado. E nessa figura há um que realmente começa o fogo, assim como está mostrando acima, e embaixo podemos ver que por por essa técnica de achar esses campos minados, nós podemos ver tanto pelas imagens de calor quanto visualmente. É importante também essas imagens de calor, porque nós não podemos ficar muito perto desse campo minado, né? Exatamente por conta da segurança. Então, são ferramentas que é utilizada em conjunto com esses estudos. Bom, essa foi nossa apresentação. Obrigado.